Bom, e agora você falou do anticoncepcional. Ah, pode usar, que o anticoncepcional ajuda até a diminuir o sangramento. Mas um leigo perguntando, sou leigo nisso, existe anticoncepcional com mais estrogênio, mais progesterona, mais isso, mais aquilo. Você indica algum? Vou tentar separar aqui. Injeção, aquela de 3 em 3 meses, a injeção mensal, pela boca, o implante, o que sugere isso aí? Perfeito. É uma dúvida bem frequente também, tá? A gente não tem um superior em estudo científico, a gente não tem um superior melhor para, né, para controle do sangramento ou controle do mioma. Então, a escolha acaba sendo bem individual. Então, a gente avalia a paciente se ela tem uma boa adaptação com remédio, se ela tem disciplina para tomar comprimido todos os dias. Se ela eu não gosto de agulha, então a gente já vai descartar as injeções. E a gente tende a preferir os métodos mais de progesterona, porque só de progesterona, aliás, né, de progestágenos isolados, que aí é a injeção trimestral, os DIUs hormonais. Isso que é perguntado, Di, vamos chegar lá, pode continuar. O implante subdérmico, né, que é o Implanon, e as pílulas que só tem progesterona, porque esses métodos tendem a deixar a mulher em amenorreia, tendem a deixar essa camada de dentro do útero bem fininha. Então isso tende Ela a não sangra. parar de sangrar. Não é 100%, não acontece em 100% das mulheres, mas reduz muito o fluxo menstrual. Então, como o sangramento geralmente é o sintoma que mais incomoda, a gente prefere esses métodos. Mas tem mulheres que têm um sangramento muito de escape, um sangramento muito irregular com esses métodos de progesterona isolada. Aí o estrogênio, né, o método que tem estrogênio e progesterona, acaba conseguindo controlar, apesar dela ainda ter sangramento na maioria dos métodos, é um sangramento também com um volume um pouco mais reduzido, mas bem mais regular. Então o estrogênio é o que dá mais estabilidade ali no sangramento. Exato, é o que controla mais o ciclo no sentido de organização, né? Vou pra praia, não quero estar menstruada, consegue fazer a conta ali do dia que você não vai estar menstruada. Que sensacional. E aí os métodos que tem estrogênio, né, são a injeção mensal, as pílulas, né, a maioria das pílulas que a gente costuma ali, que são as que fazem pausa, tem estrogênio, e anel vaginal, né, que não é tão comum, e o adesivo vaginal, que também não é tão... Eles não são tão frequentes, mas eles também são opções. O anel vaginal você coloca ali pela vagina mesmo, deixa no colo e fica um tempo, é isso? Ele fica por 21 dias dentro do canal vaginal. E fica liberando hormônio no colo do útero. Na vagina. Na vagina toda. E aí, como a vagina é muito vascularizada, ela absorve esse hormônio, cai na corrente sanguínea e aí vai bloquear a ovulação, agir ali do jeito que ela precisa agir. Interessante, legal aí, ó, aprendendo, vivendo e aprendendo. Agora você falou do DIU. Certo. Agora você tem DIU, tem quantos tipos de DIU, assim, separando? Explica pra mim. Tem basicamente 2 grupos, né? Tá. Os DIUs com hormônio, que são os DIUs Mirena e Cailina, que são os mais famosos. E tem os DIUs sem hormônio, então o DIU de cobre e o DIU de prata. Os DIUs sem hormônio, nas mulheres que têm mioma, que não sangram, são uma opção, tá? Mas as mulheres que sangram com o mioma, os DIUs sem hormônio acabam sendo deixados de lado, tá? Porque o efeito colateral comum dos DIUs sem hormônio é o aumento do fluxo da menstruação. Porque ele irrita, não é isso? Ele irrita, exato. Ele libera mais citocina inflamatória ali. Isso tende a aumentar o fluxo menstrual. É por isso que mulher gosta de ouro, porque prata e cobre não. E eu tenho alergia a prata e cobre. De ouro, tudo bem. A gente poderia fazer esse teste, né? Tô começando a entender vocês melhor. Vamos lá. Mas então você não vai usar porque sangra mais. Exato. Agora, não que isso vai interferir no crescimento do mioma, tá? Agora, os DIUs com hormônio, então o Mirena e o Cailina, qual que é a diferença? Eles têm progesterona. A progesterona, a vantagem dos DIUs é que eles são métodos bem locais, então eles são colocados dentro do útero. Então, a ação de atrofia, de controle do sangramento é um pouco maior dos DIUs em relação aos outros métodos com progesterona. E dá menos sintomas outros também, sistêmicos. Exato, por exemplo, a gente local. falou do lipedema, que tem muito a ver com hormônio. Sim. O DIU é uma solução interessante. O DIU é uma ótima opção, tá? Todos os métodos sem estrogênio seriam uma opção, mas principalmente os DIUs, porque eles têm uma ação mais local. A porcentagem de hormônio que, né, corre no sangue é bem pequena.
Tá, mas o DIU também tem muito efeito colateral. Tem paciente que não tolera o DIU, certo? Sim. Então, assim, o difícil do DIU nas mulheres com mioma, existe um pouco mais de risco de expulsão, né, espontânea ali do DIU. Porque o útero contrai mais, né? Lembra que a gente comentou sobre essa contração, essa cólica? Tá mais forte. O DIU é um corpo estranho, então, eventualmente, esse mioma pode... as mulheres com mioma podem ter uma expulsão do DIU um pouco mais frequente ali, tá? Não tem essa conversa com o útero. O útero aguenta aí, vai valer a pena. Não, ele responde... Ele responde por si. Por conta própria. Exato. Tá? Então, o DIU... Então, já entendi. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um mioma submucoso, que é esse lá dentro, que é o que sangra mais, e a paciente fala, doutor, eu não quero operar de jeito nenhum. Você indica, às vezes, DIU para essa, você falou mais o hormonal, mas pode ser uma opção de DIU ou o submucoso ele é mais perigoso para isso? O submucoso, na verdade, é uma das contraindicações de colocar o DIU. Porque tudo que tiver dentro da cavidade uterina aumenta o risco de expulsão. Então, os DIU seriam uma opção para aqueles miomas que estão fora da cavidade. Então, os miomas intramurais e subserosos. Para os submucosos, é uma das contraindicações em bula, tá? Dos dispositivos. Então, é aquela coisa que realmente é o que a gente chama de proscrita. É proibido fazer... Então, mioma submucoso, pólipos, septo uterino. Então, tudo que tiver ali dentro do útero atrapalhando aquela cavidade, o ideal é a gente não colocar o DIU até corrigir. O DIU-Tzinho lá fica lá em contato direto com tudo isso. Exatamente. Então, pode aumentar mau posicionamento. Então, o DIU não fica tão bem posicionado. E isso atrapalha a função dele. E o risco de expulsão, né? Risco de perfuração, às vezes você tenta forçar. É isso que eu tava pensando. Ali, às vezes, na hora de colocar o DIU, você pode lesar, né? Pode lesar o útero. E aí, não só você causar uma lesão, mas como o DIU mesmo pode ser expulso ali, pode causar mesmo sem resultado. O pior dos desfechos dele entrar para dentro do abdômen, né? Para a cavidade abdominal. E aí tem que operar. Exato, para tirar o DIU. Eita, então já fica outra coisa que nossa, é tanta coisa que eu não sabia também falar aqui. É um muito assunto fácil. Muito amplo, né, É mioma? muito amplo. Agora, você falou, maravilha, a gente tem aí o hormônio, influencia, tudo mais. Eu sou a senhora de idade, estou entrando na menopausa, a menopausa é climatério, né, que é o período pós-depois. Doutora, e esse meu mioma? O que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir, ele vai aumentar, ele fica igual? Como é que habitualmente acontece? Habitualmente o mioma reduz de tamanho, né? Não é uma redução rápida, né? Não é um mioma de 5 centímetros em um ano vai ter 1 centímetro, não. Ele costuma ter uma involução lenta, tá? Mas eles costumam regredir. Tá? Então, realmente pelo estímulo hormonal. Então, como o hormônio, o estrogênio e a progesterona estimulam esse crescimento, quando a gente para de produzir esses hormônios, esse nível cai muito no sangue, eles vão, consequentemente, parar de crescer. E isso pode causar uma diminuição dos sintomas dessa paciente também? Sim. Então, normalmente a gente fala que a menopausa, não tem cura para o mioma, mas a menopausa acaba sendo uma saída ali para o controle do sintoma do sangramento, né? Do sangramento e da cólica. Sintomas compressivos, dor na relação sexual pela posição do mioma, isso infelizmente não vai mudar. E a própria menopausa traz muitos outros sintomas juntos também, né? Sim, exato. Então acaba se misturando, às vezes, a gente naquele primeiro momento. E o mioma, por exemplo, aquela paciente que não operou e tudo, tinha um sangramento, mas conseguiu controlar com remédio, esse submucoso, ele pode diminuir o sangramento também, né? O submucoso que está ali, porque diminui o endométrio na menopausa. O submucoso que está na menopausa, então, vamos supor uma mulher, né, que tinha um mioma submucoso, já estava quase sem sintoma, muito próximo da menopausa, a gente pode pensar numa conduta conservadora. Né? O que a gente precisa avaliar é se ela vai precisar fazer uma reposição hormonal ou não. É outra pergunta. Já me fale a reposição hormonal nisso tudo, porque é hormônio. Exato. Então, a reposição hormonal pode fazer com que esse mioma se mantenha. Né? É uma dose de hormônio muito menor do que a dose habitual daquela mulher que menstrua. Mas ainda assim ele pode ter um fator de manter aquele tamanho do mioma ou até um leve crescimento. Então o ideal é sempre a gente acompanhar, então durante a reposição hormonal, continuar fazendo exame de ultrassom para avaliar se esse mioma não vai crescer além do que a gente espera.